Fala aí, minha gente, olha aqui para mim nos meus olhos. Boa noite. E aí, você está em casa, no carro ou no trabalho? Multiplataformas é o nosso compromisso de comunicar, levando o carisma, a graça, o amor de Deus, a comunicação e facilitando aqui o diálogo, o bate-papo nosso de cada dia no Olhe nos Meus Olhos. Você me conhece, né? Conhece a minha história. Alguém já disse o seguinte: Renatinho, aquele comercial de televisão parece muito com você. A voz continua a mesma, mas os cabelos já não são mais os mesmos. É isso aí, você está ouvindo pelo rádio 92.1, na Líder, ao vivo nós estamos, ao vivo também no YouTube e agora ao vivo na TV da Gente, canal 25, para o dia de hoje. Um dia muito especial, que meu coração bate muito forte, eu estou muito feliz, recebendo aqui, sentando nas cadeiras do nosso estúdio, junto com a gente nessa mesa, um amigo de longas datas. Eu já conheço esse amigo que vou trazer e posso fazer aqui uma apresentação daquelas que eu gosto de falar e vou falar muito. Mas, pai, pastor, empresário, levita, cantor, compositor, um artista de Deus, cheio de testemunho para contar, de muitas histórias que emocionam por onde passa. É um querido, é um gigante, é um guerreiro. Estou recebendo aqui, além de ser sucesso nas plataformas de música, além de ser sucesso por onde passa, hoje empresta um tempo para contar muito da sua vida, não escondendo nada e olhando nos meus olhos, Cícero Oliveira, que eu recebo com a salva de palmas. E o povo vai bater palma aqui, bate palma aí, minha equipe. Vamos lá, gente, é isso aí. Aê! Cícero Oliveira, seja bem-vindo, foco na câmera e tamo junto, meu irmão. Olhe nos meus olhos. É desse jeito, que felicidade te receber aqui. Eu cara. Que fico feliz pelo convite, pela receptividade e você recíproco com tudo que você está falando sobre mim, porque de fato também sou um grande admirador do seu projeto e poder estar aqui nesse momento é um privilégio, uma alegria. Eu tenho certeza que muitas águas vão rolar aí nessa entrevista. Olha, o Cícero vem de uma história muito longa e muito abençoada. Eu não sei por onde eu começo a entrevista com você aqui, esse bate-papo. Alguém já disse o seguinte: aproveite, tire tudo dele, conte aquilo que ele não contou em programa nenhum. E já gostei porque não tem roteiro, né? Vamos lá, então. Já passou por vários programas de rede nacional, já fez vários podcasts também, Sim. Já foi entrevistado por todo mundo, mas eu tenho a certeza que aqui vai ser diferente. Isso. E quando eu digo que não tem roteiro, é porque nós cremos que existe um planejamento divino para aquilo que será verbalizado de forma humana aqui nesse seu podcast. Eu sou muito grato por poder ter essa chance de poder compartilhar um pouco mais da minha história, muito da minha vida. São quase 17 anos de carreira no gospel, né? Esses dias me assustei com a quantidade de tempo que Deus tem me permitido transitar aqui nessa terra levando o amor dele. Hoje estou acompanhado do meu filho, Gustavo. Maravilha. Quero mandar um abraço especial para minha esposa, Dadá. Chamo carinhosamente Dadá, Daiane, Oliveira, Vitória, Matias, Saulo e toda a minha família, toda a minha equipe, todos os meus seguidores, pessoas que me acompanham aí nas redes sociais, que são múltiplas, né? Muitas redes sociais em uma só. Então eu quero agradecer e a você também, Renatinho, que tem sido um motivador do nosso trabalho. Muito bom. Olha, eu fico feliz e não adianta dizer mais nada, senão a gente vai passar o tempo todo aqui só se elogiando. O Cícero Oliveira, olhando para você aqui nos seus olhos, você que está ouvindo pelo rádio, tem muitas perguntas talvez para fazer. Mas essa história do Cícero Oliveira ser um nordestino adorador, e tanta gente que já comentou, eu conheço o começo da história do Cícero. Eu fui parado esses dias e alguém disse para mim o seguinte: isso é muito forte. O Cícero tem uma história lá atrás, tem uma história de um passado recente e tem uma história do presente. O Cícero não mudou a postura, o jeito de ser, o coração humilde, a graça de conduzir as amizades. Amém. Isso vem da onde? Essa força que te faz caminhar nesse lugar, porque o que seria mais fácil, e assim acontece com muitos, é quando o estrelato chega, as mudanças vão passando, os ciclos vão sendo transformados. O que acontece é que, vez e meia no caminho, alguém esquece de alguém deixa as coisas lá para trás e começa agora a entender que as pontes aéreas, as viagens, não é? Todos os convites, muda muito. Por que não conseguiu pegar o Cícero? Na minha visão e depois daquilo que eu vi de muita gente convidando você para chegar aqui no programa. Pergunta bem forte, né? Eu li uma frase, em um livro certa feita, que me chamou a atenção, que diz o seguinte: que Deus é especialista em quebrar com o nosso esquema de alegria terrena e nos fazer deleitar na sua graça, sendo
liberto do orgulho, da soberba e do egoísmo. Outrora também ganhei um presente de um certo amigo pastor, que quando queria me dar um puxão de orelha, me emprestava ou me dava um livro de presente, e o tema do livro era Ego no Altar. Olha aí. Em outro tempo, também outro livro presenteado me fez entender a postura da lealdade, da amizade, do respeito, do carinho, de lembrar quem te ajudou. Verdade. É bem verdade que pessoas passam na sua vida e não é porque elas passaram que não são importantes. Existem círculos. Eu louvo a Deus porque você continua há muito tempo na minha vida. A gente tem tido esse contato e, de fato, isso tem nos aproximado cada vez mais. Muito bom. Só que é verdade também que pessoas foram usadas por Deus para me levar para o próximo nível da minha vida e que hoje eu não tenho contato físico, não tenho contato verbal, Sim. mas quando vejo, dou a atenção Muito devida. bom. E eu acredito que isso tudo vem de uma referência bíblica de que aquele que quiser ser o maior, o primeiro, precisa servir todo mundo. Uau. Eu acredito que humildade não seria, na minha opinião, para um cristão motivo de elogio, mas sim de uma obrigação. Sim, muito bom. Então eu acredito, Renato, que faz parte também nesse conjunto de informações que eu estou te falando, da minha criação. Eu vim de um lar muito humilde. Eu sofri muito e eu acho que o sofrimento também te coloca no lugar devido como ser humano. Então eu sei o que eu me lembro, eu não consigo esquecer da farinha com açúcar que eu comi para dormir. Olha aí. Para inchar um pouquinho a barriga, para não sentir fome durante a madrugada. Isso? Muitas vezes. Eu não esqueci daquele meio quilo de galinha que minha avó comprava para alimentar 10, 12, 14. Eu não esqueci do peixe que eu tive que comprar na beira da praia, lá em Camusim, para vender no mercado público, comprando R$1 de sacola e tentando levar o pão para dentro de casa, enquanto meu pai estava doente numa rede, e eu com 17, 18 anos, vivendo tudo isso. Então, nesses estágios de honra, Sim. de bênção de Deus para a minha vida, eu entendo que tudo que o Senhor faz de grande na minha vida, Ele me faz lembrar de algo pequeno que Uau, eu vivi. forte demais. Então, de fato, é isso. Rapaz, agora pegou, né, gente? Tem gente que fica aí dizendo, mas assim, será que foi tudo isso mesmo? Porque antes da história dos 17 anos de idade de sofrimento, de luta e de peleja, tem o Cícero, filho de profissionais do circo. Sim. A turma não sabe isso não, né? Não. Você teve no circo... Alguém já disse pra mim o seguinte, escuta isso aqui. Olha aqui pra mim nos meus olhos. Ei, você, olha aqui. Olhe nos meus olhos. Tá no rádio aí. Alguém já disse o seguinte, rapaz, você nasceu debaixo de uma mesa de som. Porque você nasceu pra comunicação. E aí eu fui buscando a minha origem, perguntei ao meu pai e à minha mãe, seu João Renato, um beijo, dona Marlúcia, um beijo também. Mãe, eu nasci debaixo da mesa de som? Não, por quê? Porque eu sou assim, meio desse jeito. Não, filho, foi Deus que te deu o dom. O Cícero nasceu já pronto para dar espetáculo para Deus através de tudo aquilo que Deus encontrou no seu pai e na sua mãe. Essa história você conta. Eu conheço a sua mãe. Posso chamar ela de Dona Tetê? Com certeza. Então tá bom. Deve estar nos assistindo agora. Dona Tetê, um beijo pra senhora. Olha, a Dona Tetê é uma simpatia. Seu pai, eu tive, acho que um momento só de encontrar o seu pai, contigo uma vez aqui no centro, Sim. e depois já esse momento seu, vivendo, que você vai contar também. Tá. Mas do circo, como é que era a história do circo? Da onde foi? Você cantava no circo, fazia o quê? Com quantos anos de idade o Cícero estava no circo? Como é que é essa história aí? O meu pai, ele sempre nos contava essas experiências. Meu pai, na verdade, naquela época existia muito, era muito comum. Hoje, graças à informação, à mídia, à educação que nos é dada, essa questão do racismo tem sido vencida dia após dia. Mas meu pai, por ter pele morena, ele é desejoso de ter um romance com a minha mãe. O meu avô, na época, um pouco racista, não permitiu. Olha aí. E tiveram que fugir. E a fuga foi para o circo. E o circo foi do Tiririca, por incrível que pareça. Então, eu já nasci dentro desse ambiente cultural circense. Desfrutei de muitas experiências durante esse período. E uma das experiências que eu consigo me recordar, porque era muito novo, não tinha tanta lembrança assim na minha mente do que aconteceu em si, mas já minha irmã
participava era a Mulher Elástico, né? Naquela época. Ei, A minha... calma aí, segura a onda aí, ó. Eu gostei disso. Abre na grande aqui nessa tela aqui. Olha para aquela tela lá. O nome da sua irmã, onde é que ela tá? Lá naquela câmera. Natália, alô Natália. Natália. Ô, Mulher Elástico. E aí, rapaz, mas descia aqui, ó, pegava um lencinho no copo atrás, era um espetáculo, de fato. Tu tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Novinho demais. Eu parei pra achar graça aqui agora, mas... A minha mãe ficava naquela parte das facas, antigamente. Sei sim. Tinha alguém que jogava, Sei. né? Então minha mãe, ela também participava, era bailarina. E o meu pai com aquela velha guitarra, tocando Aldo Senna. Você tem história... E o número que você fazia, qual era, cara? O meu número era dormir, enquanto eles trabalhavam, porque eu não cheguei ainda na idade devida para executar algum tipo de serviço. Tinha quantos anos? Não lembro. Tinha quantos anos? De 4, 5, 6 anos, eu não me recordo, não sou muito ruim de data, mas eu só me lembro que eu era muito novo. Rapaz, eu tenho uma experiência traumática, Cícero, com circo. Acredita? Sério? Você me falou agora aqui, meu Deus do céu. céu. Não foi o He-Man não, né? Nada, eu vou contar isso aqui. Rapaz, mas traumático mesmo. Eu vou contar. Conta. Seguinte, você tá me falando que você não tinha idade para isso, né? Eu tinha de 9 para 10 anos e na região do Mudubim, em Fortaleza, nós estamos falando aqui ao vivo, no rádio. Vai contar segredo aí agora. Ao vivo no rádio, Fortaleza, Ceará, região metropolitana. Não tem mais limite, o mundo tá aí. No YouTube agora pro mundo também. Mas em Fortaleza, na região próxima ao Balão do Mudubim, tinha um circo que chegou lá, chamado London Circo. Esse circo, ele era muito famoso. Sim. O palhaço, presidente do circo, o diretor do circo, dizia o seguinte, ó. Você sabe qual é o maior circo do mundo? Aí o pessoal perguntava, qual é o maior circo do mundo? Mais alto, qual é o maior circo do mundo? Aí o povo, qual é o maior circo do mundo? Aí ele dizia, não é o Garcia, não é o Novo México, não é o Orlando Orfeu, não é isso, aquilo e aquilo outro, não é o Beto Carreiro. E todo mundo espantado. Qual era o circo agora, se não era todos aqueles que ele estava dizendo? Aí ele vai dizer, o maior circo do mundo é o London Circo, porque ele nunca chegou a lotar. E apontava para a plateia. Tinha 4, 5, 6, 10, 15 pessoas. Então era o maior circo do mundo. Nesse circo, cara, eu fui chamado para ir lá. Meu pai sempre gostou muito disso, tem um coração muito generoso e levava alimentação, carne. Meu pai, dono de frigorífico, levava carne para fazer churrasco para os palhaços, para a turma do circo lá. E aí me pegaram um dia no circo. Que doideira, olha isso aqui. Aí os caras me pegaram no circo e todo mundo já estava íntimo da galera e disse, tira a roupa. Aí eu, como é que é? De 9 para 10 anos. Fica pelado aí, rapaz. Quer, rapaz? Foi. Aí me enrolaram no lençol. Você vai ser a melancia. E os caras me levaram numa bandeja, na mesa, assim, e me colocaram no picadeiro, no centro lá. Você vai ser uma melancia aí. Vamos lá. E os palhaços brincando do lado do outro. Não sei o que e tal. E a melancia e tal. E o povo tava querendo puxar, cara, o lençol que eu tava protegido. Meu Deus. E eu aqui, ó, segurando aqui o lençol pra não soltar nem a pau. Teve uma hora que não deu mais pra poder segurar a onda. O lençol foi embora. Eu entendi porque foi traumático agora. Eu olhei pra plateia, de um lado do outro, coloquei a mão na frente e atrás e saí correndo e nunca mais eu quis conversa com esse circo. 9 anos de idade. 9 anos de idade. E aí a turma disse, cadê tu lá no circo, rapaz? Aí eu fui perguntar a você se tinha algum... Não cheguei a... Não teve assim um momento desse de graça? Traumático, não. Pelo contrário, foi um momento que eu acredito que eu tive um contato muito forte com a arte, né? E ali eu percebi que eu, muito novo, entendi que eu nasci para viver esse ambiente. Né? Esse ambiente em que a arte, depois entendendo mais a fundo isso, eu teria a oportunidade de poder celebrar minha arte para Deus, que é o que eu faço hoje, né? Então, a minha vida no circo foi curta, porém, muito cheia de aprendizado. E com meu pai, quando falava sobre isso, morando já em Camusim, agente de endemias, uma vida comum de um cidadão, contava para os seus amigos e ninguém acreditava, né? Afinal, o cara lá no Camusim, será que trabalhou no circo mesmo? Será? E aí, acredito que Deus permitiu que o Tiririca fosse contratado para fazer um show em Camusim. E ele, no palco, olhou para a plateia e viu meu pai e chamou meu pai. Chamou meu pai, chamou minha mãe. Já falava daquele jeito? Tudo assim, né? Já. Não, eu tô falando agora de coisa recente, há 2, 3 anos atrás. Certo. E depois de tanto tempo falando que a gente morava no circo, que trabalhava, então muita gente... isso aí é coisa, conversa pra boi dormir. Então eu entendi agora. Não foi bem no começo, não. Lá não. Não, foi agora depois que o tempo passou, que o Tiririca deu aquele boom e tal. Então, isso foi até bom porque honrou meu pai na cidade dele e todo mundo agora ficou acreditando. De fato, o Ayrton trabalhava no circo com o Tiririca. Olha aí. Legal.
Rapaz, histórias da vida que ninguém conta, nem tem coragem de contar, aqui a turma vai ter que vir não, preparada. Tudo, não tem besteira para não. contar. Você tem algum motivo de baixa autoestima porque a sua história foi bem difícil? Eu acredito que quando você vive a tal da comparação, isso seja um fator para que você sofra, às vezes tendo até o necessário para viver com o suficiente. Então, por exemplo, na minha época, quando criança, isso eu me recordo muito bem, eu tinha alguns sonhos de criança e um deles era poder provar uma colher de leite ninho. Olha aí, gente. E outro sonho que eu tinha quando eu era criança era de saber o gosto de maionese. Parece corra besta, né, a gente falando isso aqui. Mas eu tinha amigos que tinham condições naquela época e que sempre, num contexto de pobreza, né, de limitação financeira, sempre tem alguém que tem um pouquinho mais e aí você conecta com essa pessoa e ela te leva para dentro desse ambiente. Então eu me recordo muito bem que eu tenho um amigo de infância chamado Diego. Sim. E o Diego, ele tinha uma condição melhor, torcedor nato do Fortaleza, igual a você. Não, tá errado aí. E aí, o Diego começou a me levar pro estádio. Presidente Vargas, Sim. na época da Bafo do Leão. Certo. Então, eu frequentei o estádio muito cedo. E eu convivendo com eles, quando chegava na casa dele, que eu olhava, na nossa casa não tinha geladeira, na casa dele já tinha. Então, tudo aquilo para mim era muito... eu ficava espantado. Então, eu comecei a ter acesso a esse tipo de alimento, Sim. sabe? De gostos que eu fui desfrutando já quase na minha adolescência. Então, por fazer essa comparação, eu comecei a descobrir, de fato, olhando, enxergando a minha realidade, que era muito limitado, que não nos permitia. E aí gerou no meu coração aquela revolta que gera, acredito, no coração de muito jovem que vê sua mãe sofrer, o seu pai trabalhar tanto. Então, eu coloquei na minha cabeça algumas metas. Certo. Metas estabelecidas financeiras. Sim. E como eu alcançaria essa meta. Aí primeiro eu fui achando que seria jogador de futebol. Cheguei a jogar futsal em alguns clubes aqui do... Tinha talento, futebol? Diziam que sim, né? Nunca diga que você é bom. Deixa os outros dizer. Lá no João 23, eu nasci... Já aqui adiantando algumas perguntas que eu sei que você vai fazer. Atenção, quem conhece o Cícero quando jogava bola, pode entrar em contato com a gente no WhatsApp. Pode entrar. Pode mandar mensagem pra rádio, pode deixar tudo certo aí, porque a gente quer saber se era um perna de pau ou se era um jogador habilidoso. Diego, já deu o nome aqui tudo bem, né, pro gente? amigo. Estudei no 4 de outubro. Sim. Morei no João 23, nasci na maternidade argentina no bairro Henrique Jorge. Certo. Morei minha infância quase toda na rua Monsenhor Vicente Martins, número 1432. Olha aí, gente. Essa foi a minha realidade. Só que, diante de muita pobreza, a sombra que a gente tinha era do meu avô, da minha avó, dos meus pais, que nessa casa todo mundo... Só que chegou um tempo que todo mundo teve que ir pro seu canto. E nós fomos morar no antigo Alto do Bode, já chegando no Genibaú. Tem uma região naquela parte ali que ela é uma descida. E quando chovia, inclusive agora, esses dias, eu me recordei, não sei se eu falei pro Gustavo, eu vi uma família ilhada diante da chuva que deu agora esses dias. E eu me lembro, na minha infância, eu tinha uns 12, 13 anos, que eu morava nessa casa e começou a chover. Só começou a chover de uma maneira tal que começou a água invadir a casa. Olha aí. E daqui a pouco eu vi a cadeira, porque não tinha sofá, boiando. E daqui a pouco o fogão também começou a boiar. Então, todo mundo ficou ilhado, a água já estava aqui em mim. Então, meu pai, eu me lembro disso nitidamente. Meu pai me colocou em cima do guarda-roupa pequeno que tinha. E todo mundo ali, desesperado, aquela loucura, e todo mundo... E aí eu me lembro que meu pai me tirou de cima do guarda-roupa, saiu me levando no tum-tum, como diz o cearense, levou na calçada e disse assim, meu filho, eu quero que você seja corajoso agora, eu quero que você tenha coragem, vá pedir ajuda ao seu primo Rogério. Olha aí. Mais em cima no bairro. Então meu pai me colocou num lugar onde eu conseguia transitar. E nisso todo mundo ilhado nessa rua, e aí eu fui buscar ajuda, então isso ficou marcado na minha memória. Então, se eu for olhar para trás, o que é que eu vejo? Uma história de muito sofrimento, de fato. Sim. Não é vitimismo, entenda. Eu não falo isso querendo me promover em cima disso, mas existiu na minha realidade alguns acontecimentos que foram traumáticos para mim. A tipo de informação, eu tinha um problema com gagueira. Sim. Eu era gago
de travar meu nome e se me aperreasse não saía nada. Então, a minha infância era cheia de bloqueios em todos os aspectos. Você estava bloqueado literalmente. Totalmente. Então, condição, alma, mente, tudo. Não tinha cultura da fé ainda dentro de vocês, da casa de vocês, nada, não. Absolutamente nada. Inclusive, quando chegava essa época de Natal, Ano Novo, que é cultural, os pais comprarem roupa para os seus filhos. Sim. Então, quando eu chegava pro meu pai e dizia, pai, eu quero minha roupa de Natal, os meus coleguinhas, o meu pai não tinha como me dar. Então, muito cedo eu tive que ir pro terminal do Lagoa. Daqui a pouco eu pegava uma caixa de sapato, uma caixa de manteiga de papelão, tirava aqueles pauzinhos de coar café daquele paninho, virava a minha baqueta de bateria e eu começava a cantar nos lugares, e eu começava a dizer, olha, eu tô cantando aqui, mas não é de graça não, eu quero que vocês me ajudem. E aqueles homens que estavam ali, os boêmios da vida, começavam a colocar os cruzados dentro da caneca de plástico, e eu pegava aquele dinheiro, no sonho de ter o quichute, o famoso quichute, ia para o centro de Fortaleza, comprava um vestido para minha mãe, um quichute para mim, uma blusa pro meu pai, e ali eu fazia a festa. Segura aí. Não deixa passar, não. Eu vou chamar a atenção de quem está do outro lado agora, através dos canais aqui, ou do rádio, ou do YouTube, ou da TV. Você está ouvindo a história de um vencedor, Cícero Oliveira. Nós estamos ao vivo, gente. E o Cícero Oliveira tinha todos os motivos para ser uma pessoa desequilibrada, frustrada, até mesmo revoltada com a vida, porque a circunferência, a história dele era difícil. Mas ele fala com muita facilidade tudo que viveu, e o que eu queria que você deixasse aqui sério, assim, registrado, até pode ser um corte daqui a pouco, isso aqui, é essa mensagem para essa câmera que está aqui do meu lado, qual foi o ponto aí, o fator que você disse, tudo aqui é limitante. A minha história aqui é de bloqueio. Sim. Você podia ter parado na marginalidade. Sim. Você podia ter encontrado uma ação de um delito, de um furto, de alguma coisa, para tentar. Pela revolta de ter alguma coisa. Claro, para te levar para um lugar de condição. Mas você falou algo que mexeu comigo. Eu acho que mexeu com você também do outro lado. Você tinha na sua cabeça um sonho. Uma meta, um sonho. Uma meta. Isso. Dentro desse lugar de paralisação, de bloqueio, a meta era presente. Sim. Essa força que estava lá foi que te moveu, que te movimentou. Exato. O que é que você podia dizer, deixando pronto aqui agora para nossa audiência, que essa pessoa que está passando por essa história, ou então ouviu e disse assim, é parecido com alguém que eu conheço. Qual é? Onde é que está? Hoje você tem a mente santificada, você conheceu a palavra. Lá você vivia uma vida sem a clarificação de Deus. E aqui agora, homem preparado, vencendo esse desafio, o que é que você queria deixar certo assim, para imprimir na cabeça dessa pessoa do outro lado? O que eu queria dizer é o seguinte, diante de tudo que eu vivi, eu sempre fui um cara muito sonhador, então o sonho falava muito alto no meu coração e a certeza de que eu era capaz de alcançar a realização desse sonho, só que não sabia como. E quando eu digo que estabeleci metas, essas metas de felicidade terrenas, deixando bem claro, se cumpriu o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Forte. Aquilo, de Deus ninguém pode zombar, aquilo come planta, ele colhe. Perfeito. Não tem nenhum problema em você sonhar, em você estabelecer meta, em você tentar alcançar essa meta com seus méritos próprios, com a sua inteligência, sua capacidade intelectual. Porém, o que eu não tinha entendido ainda é que alguns sonhos, algumas metas que eu tinha estabelecido para a minha vida, talvez não seriam as metas de Deus para a minha história. E foi nesse exato momento dessa transição de alcance de metas que Deus me fez entender que a cada meta alcançada era mais um espaço vazio na minha alma, ausente da presença de Deus. Então, o que é que eu entendi com isso? Que não tem nada de errado em você sonhar, estabelecer meta, portanto, que Deus esteja participante no desejo do seu coração para aquilo que Ele já fez no futuro para você acessar. Ele não vai fazer, já existe. Muito bom. É muito simples. É simples e um pouco complicado ao mesmo tempo. Tudo que eu vivi era Deus nivelando, estreitando, fechando porta, abrindo porta, me preparando para que eu me tornasse o Cícero que eu sou hoje. Forte. Então, assim, os dons, os talentos já existiam, não existia o acesso, a graça, o conhecimento de Deus, só que Deus foi criando meios circunstanciais para que isso acontecesse. E uma das coisas que Deus usa muito, e talvez esteja usando para você nesse exato momento, é que algumas coisas aparentemente deem errado para você.
para que você um dia esteja no lugar certo fazendo a coisa certa. Uau, muito bom. Aí arrebentou. Ó, de quantos anos na caixa o papelão lá que protegia as manteigas, as margarinas lá, a idade que você estava ali tocando? Tinha 10, 12. Dessa etapa de 10 para 12 anos, quando é que vai aparecer agora Cristo, Jesus, o Salvador entrando? Porque eu sei que você tem uma história muito longa. Depois daí... Hoje eu vou contar uma coisa que eu não contei. E eu quero saber tudo aqui. Atenção, hein, gente? Eu tenho já que falar também de alguns parceiros que fazem parte aqui da nossa história. O Cícero tem muito para contar e o tempo é nosso. Você está gostando do outro lado aí? Vai deixando agora uma curtida. Pega essa transmissão do YouTube aí, compartilha nos grupos da família. Compartilha até mesmo no grupo daquela pessoa que você sabe que está brigada com você, que faz muito tempo que não fala, que disse: eu detesto você, não quero nunca mais te ver. Você manda lá no grupo, porque vai ser um motivo dessa pessoa dizer o seguinte: essa pessoa não tem jeito, né? Me mandou as coisas e vai assistir a gente aqui. Compartilha, se inscreve no canal, manda para todo mundo, faz a sua parte também, porque tem muito mais para ser cooperado aqui pelo meu amigo Cícero Oliveira, que ao vivo está com a gente hoje no rádio, no YouTube e na TV, aberta para você participar. Vamos lá então. Cícero tem uma história que eu sei, você estava vivendo esse período todo aqui em Fortaleza ou no interior? Fortaleza, Rua Monsenhor Vicente Martins. Mas você é de Fortaleza? Sou de Fortaleza, nasci em Fortaleza. Tá. Nasci em Fortaleza. E no interior, lá do Camucim, Barroquinha, todas essas praias, por que você faz a missão de forma constante indo nessa terra, nesses lugares? Nessa faixa etária de 13, 14, 15 anos, eu conheci uma menina. Eita. Olha aí. Nadar. Agora eu conheci isso aí que você vai contar que não sabe ainda. Agora, não quer saber de tudo, né? Atenção, pastora Daiane. Porque geralmente a gente vai dar entrevista, a gente dá uns cortes que é pra não ficar... Mas você tá dizendo que tem tempo, então eu vou lá. Não, tem tempo. Mas eu vou tentar ser sucinto aqui. Eu conheci, na verdade, era vizinho à minha casa. Sim. Eu conheci uma menina que hoje é casada, muito bem casada. Crente, família maravilhosa, os pais dela, meus amigos. E assim, aquele amor de adolescência... Aquele amor de adolescência, aquele amor que você acha que é a paixão da sua vida. E aí a gente começou a ter aquele romance. E foi através dela que eu tive meu primeiro contato com a igreja, Assembleia de Deus. Pastor Diego, você lembra Tempo Central, lá você no lembra qual foi o 3. chaveco que você usou? Rapaz, lembro não, Renato. Não? Na verdade, foi sempre muito ruim esse negócio de chaveco. Aí, eu... Você não quer lembrar, eu já entendi. Ô pastor, ele não quer lembrar mais de nada. Eu tive que ir. Tem que ser, sabe, né, irmão? A legendária fechar a brecha, né? E aí eu fui pra igreja com essa menina, claro, no começo ali, no primeiro momento, com aquela motivação. Poxa, é a menina que eu quero, então eu vou seguir aqui, a família de Deus. Só que nesse contato, eu ainda tocava nessa época numa banda. Aí eu vou pular um pouquinho aqui a história do futebol. Okay. Quebrei o braço. Fraturei o braço em 3 lugares e isso me gerou um trauma com quadra de futebol, quadra molhada. Desisti do sonho de futebol, agora comecei a ser um percussionista profissional. Eu já tocava, já tinha contato com bateria. E aí eu comecei a tocar numa banda chamada Sambaxé. Eu posso comentar sobre o seu apelido lá. Não comenta não. Não. Eu também sei, hein, gente. E aí eu comecei a tocar nessa época, nessa banda que estava em evidência, na época que migrou muito a questão da música baiana para Fortaleza. E nessa época eu comecei a frequentar a igreja. Eu fiquei naquela coisa, toca na banda secular, mas estou frequentando a igreja. Que pode até abrir espaço aí para você entrar no assunto que eu queria entrar aqui. Vai mal. E aí eu comecei a ministrar, a tocar, quer dizer, no secular, e aí domingo ia para a igreja. Até que um dia o pastor chegou para mim e falou: meu irmão, e aí? Você vai querer ser crente mesmo? Porque nessa época eu já tinha aceitado Jesus, pastor Chaguinha pregando. Eu levantei minha mão, aceitei Jesus, chorei, senti a presença de Deus, mas continuei tocando no secular. Qual a idade? Tinha 15, 16 anos aí. Chaguinha já pregava nesse tempo? Já pregava nesse Chaguinha tempo. da Assembleia, um morenão, exatamente, grandão, né? Um arauto de Alô, Deus. Chaguinha, pastor Uma Chaguinha, benção. um abraço, porque é um porta-voz de Deus de verdade, né? O povo de Fortaleza conhece, boa parte do Brasil também. Mandar um abraço para ele, aproveitando aqui esse testemunho que você faz parte aí. Exatamente. Ganhou o Cícero Oliveira para Jesus. Exatamente. Muito bom. Só que aí o que acontece? Quando o pastor me colocou na parede ali para perguntar o que é que eu queria, eu me entristeci e disse: não, então eu vou ficar no secular. Fui pro secular e fiquei tocando na banda, deixando de ir pra igreja, e ficou aquele conflito do namoro agora, porque a mãe da menina, claro, queria que fosse um homem de Deus, com toda a razão. Acabou que nesse período ela proibiu o namoro. Aí nós tentamos fugir. Foi um fracasso essa fuga. O pai pegou e aí voltou pra casa, aquela coisa. Ficou aquele clima. Como a gente morava vizinho, casa colada com casa, a gente ficava se vendo pelo muro, olhando aquela paquera, aquela coisa toda. Só que durante esse tempo, meu pai tinha um problema com alcoolismo. Olha aí. Terrível.
um problema terrível com o alcoolismo. A ponto de ele chegar na esquina da rua e todo mundo fechar suas portas. Era o terror. Era o terror. Mas não de agredir ninguém, Sim, mas de sim, ficar falando perturbando. besteira e tal. E nesse dia o meu pai falou uma bobeira com um dos amigos que ele tinha na rua, com a esposa. Ele chamou, eu ainda me lembro, chamou a esposa do cara de Marilena Lima, que era uma repórter na época. Sim. Porque ela conversava muita coisa. E isso mexeu com o coração do cabo ao ponto do cabo entrar dentro de casa, pegar aquela peixeira, aquela faca medonha e sair cutucando meu pai. Meu pai ficou bom na hora. E ele corre, pega, não pega, pega, não pega. Meu pai ficou bom na hora. Aí, gente, você vê. Pega, não pega. Eu sei que aí, resumo da ópera. É. Meu pai caiu na tal da síndrome do pânico. Olha aí. Meu pai ficou doente, meu pai ficou trancado em casa, gerou um trauma absurdo nele a ponto da gente ter que mudar. E foi aí, nesse contexto, nessa circunstância, que nós migramos todos para Camusim. Muito bom. Então saí da banda de axé, acabei com tudo, então fui para Camusim. Em Camusim, Deus também tinha um plano para mim. Até rimou, né? E aí, em Camusim, tive um contato com a banda local, fui tocando, e foi quando eu comecei a tocar basinho, identificaram minha voz como a voz do Caco, do Tato do Fala Mansa. Sim. Esse cara é bom de forró e já montaram uma banda 1, banda 2, banda 3. A coisa foi ganhando projeção. Nunca fui famoso, não sou ex-nada, olho nos seus olhos aqui nessa câmera, mas eu tive o privilégio de poder desfrutar de alguns ambientes que me proporcionaram algumas coisas boas. Inclusive, durante esse tempo, 17 anos, eu namorando com a Gessilândia, que é a mãe do Gustavo, o Senhor me permitiu ter o presente de ser pai do Gustavo. Gustavo, fui pai muito cedo, então isso me gerou responsabilidades absurdas. E aí não deu certo o relacionamento, eu ainda lá no secular, no mundo, muito mulherengo, muito cheio de coisa. Segui minha vida, a menina seguiu a vida dela e depois de um bom tempo, já proprietário de uma banda de forró, já tendo todo o know-how, a projeção, cantando em alguns eventos importantes do governo do estado, foi quando eu conheci a Daiane, lá em Camusim, que foi embora de Sobral, em fuga, expulsa pelo pai. Meu Deus. Uma menina cheia de sonho, o pai muito carrasco, foi pra Camusim e lá eu conheci ela sendo a dançarina da minha banda de forró. Rapaz. Só dançou uma vez e eu proibi. Certo ele, né? Inteligente, foi rápido, se garantiu. Se aí. garantir, né? Ô, pastora, você está sendo pontual aqui, não é? Em todas essas histórias, nesses momentos. Cícero te ama muito, pode ter certeza. Não, e eu vou ser sincero pra ti. Olha aqui, a câmera aqui, meu... design das imagens aqui, eu dei um nome especial, codinominei esse meu diretor de PRE. Não é a polícia rodoviária não, tá, gente? É PRE porque faz muito sentido no que eu tô codinominando ele. Mas olha aqui pra mim, e eu vou dizer isso e não tenho medo não. Ô, pastora Daiane, pode ter certeza, o Cícero... tá tudo certo com a senhora, tem muito medo. Meu amigo, olha, agora eu vou... Pode estar até um fundo musical daqueles românticos, se você quiser, mas eu vou dizer uma coisa pra você aqui do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Eu nunca, na minha vida, que eu tinha olhado assim, não pra ti, porque pelo amor de Deus, olhar pra ti não dá certo de ser romântico, já tô decidido. Olhar pra câmera aqui. Olhar pros olhos da Dadá, minha querida Dadá, minha esposa maravilhosa. E quando eu olhei nos seus olhos, eu Olha aí. me desarmei. Nossa, tá chegando a trilha aqui. Eu me apaixonei de um Pode ir jeito. pra cima, vai lá. É sério, tô falando sério. tô Eu me ouvindo aqui a apaixonei. trilha, pô. Tá saindo a trilha aqui, aí? Deixa romântica. eu ver aqui. Peraí, deixa eu vai. me inspirar aqui. Aí, vai lá. Rapaz. É hora, hein? O povo tá em casa, o povo tá no rádio, tá ouvindo, você pode meter a voz de locutor e fazer aquele charme. É isso aí. Vai lá. Mas é sério, Dadá. Eu tava aqui lembrando essa história agora e o dia que eu olhei pela primeira vez nos seus olhos, e eu nunca vi um olhar tão apaixonante, um olhar que me trouxe tanta paz, um olhar que me trouxe tanta convicção de que você seria a pessoa que caminharia comigo até a volta de Jesus. E essa certeza eu quero reafirmar aqui hoje, olhando nos seus olhos aqui no programa do meu amigo Renatinho, dizendo pra você que você é um dos maiores presentes que Deus me deu. Estar do seu lado me faz sentir vontade de vencer a cada dia. Aleluia. Te amo em Cristo Jesus e pode contar todos os dias com um marido melhor, com um pai melhor e com um amigo melhor. Uau, que lição, gente. Aí a lição, hein? A lição pra todo mundo. Ei, rapaz, olha aqui pra mim nos meus olhos. Cria vergonha, rapaz, te ajeita, rapaz, vai fazer do jeito aí, meu irmão. Porque isso aí motiva, cara, do outro lado. E uma das coisas que fez com que o sentido da vida fosse alinhado na minha vida
foi encontrar uma pessoa que me amasse acima das circunstâncias. Olha aí. Acima da minha forma errônea de tratar ela. Então, quando eu digo isso, eu digo porque a Dadá atravessou todos os vales possíveis. Ela teria todos os motivos do mundo para não ter avançado no relacionamento comigo. E talvez você agora que está em casa me assistindo, ou no seu tablet, no celular, talvez você esteja vivendo agora num período inicial em um relacionamento que você olha e diz assim, poxa, esse relacionamento aqui ele não me dá sinais de que vai ser saudável no futuro. Eu quero dizer para você que, de fato, a gente pode pensar assim, isso pode de fato acontecer. Mas quando é de Deus, o Senhor trata de fazer com que esse relacionamento ele se torne um exemplo, um padrão, ele se torne saudável, e foi exatamente isso que aconteceu. Hoje eu sou o cara mais feliz do mundo no meu casamento. Aleluia, glória a Deus. Isso é de extremo valor, de extrema importância, faz muito sentido para quem está ouvindo em tom de graça, que nós estamos aqui batendo esse papo, mas faz muito sentido, sabe, gente? Porque é um detalhe, é algo tão sutil que na maioria das vezes passa desapercebido quando você, marmanjão, ou então marido, não é? Ou então galanteador, namorado, que está caminhando aí para se firmar, esquece que a importância está em ser tudo isso que o Cícero acabou de dizer. Muito mais do que a promessa que foi dita lá na hora que foi colocar a aliança no dedo, é essa de dizer que a cada dia que vai passando eu vou ser melhor, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser... Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se nós pulamos uma etapa aí agora, quem está ouvindo pelo rádio, Cícero Oliveira, aqui hoje ao vivo junto com a gente, o nordestino adorador, aquele que tem vários sucessos, daqui a pouco eu vou pedir um trechinho de cada um para ele participar com a gente também. Cantando, né? Deixa eu dizer para você aqui o seguinte, eu não sei se nós pulamos uma etapa, mas a Daiane não faz parte do expediente que você teve, onde quase você perdia a vida, não, né? Já estava comigo. Já estava contigo? Já então, tava. como foi que isso aconteceu? Você estava fazendo os shows? Sim. Você fez questão de dizer que nunca foi ex-nada, né? Tipo assim, para não usar... Não sou um cara a nível nacional famoso, Sim, né? mas você já tinha essa vida dos no palcos. know-how ali da minha região. Já rodava, tinha uma tocava, projeção. fazia eventos, né? E tava lá. Você tem essa facilidade dessa graça, da simplicidade de contar os detalhes. Tá. E aí, teve um momento que você saiu. A sua história foi traumática. Eu acho que foi nessa hora que Deus te pegou de verdade, te salvando e dizendo, agora chegou a hora do compromisso. Sim. Agora chegou a hora que eu não te perco mais por nada. Sim. Tô te dando uma chance. Sim. Tô te dando uma oportunidade. Sim. Talvez tenha alguém do outro lado que já tenha vivido vários e vários momentos aonde confia que Deus está dando oportunidade, é mais uma oportunidade. Aquela foi a última oportunidade? Como foi essa oportunidade? Como é que é? Vamos lá. Fortaleza, me afastei, fui para Camusim, por conta da situação do meu pai. Chego em Camusim, começa a tocar barzinho. A coisa foi ganhando projeção, a banda começou a acontecer e etc e tal. Conheci a Dadá. Me apaixonei, iniciamos um relacionamento. Ela deixou de ser dançarina, óbvio. E aí a gente foi avançando no nosso relacionamento. Aqui no Ceará a gente chama de amancebado, junto, né? Nós não tínhamos um relacionamento oficializado pela lei e nem pela religião. Era um amor vivido a dois, cheio de conturbação, cheio de situações que faziam com que a paz não reinasse na minha casa. Só que o que aconteceu? Para você entender. Quando a banda começou a ganhar uma certa projeção local, quando a gente começou a desenvolver um projeto, para quem tem TDAH, isso é maravilhoso. Minha mente já foi-se embora. O Cícero tentando contar a história aqui, eu não sei se o meu diretor fez aqui, mas eu estava fazendo aqui um stories aqui enquanto ele estava contando a história. Rapaz, mano. Vai lá, continua. É porque assim, o programa aqui, o que mais me chamou a atenção, o que mais me incentivou a vir aqui, sabe qual foi? Qual foi? O nome. Olha onde? Nos meus olhos. Então fica olhando para mim. Beleza, vamos lá. Vai lá, continua, vamos buscar. O que acontece, porque sério, eu tenho esse problema, você me conhece, é meu amigo, você sabe. Vai lá. E aí eu, nesse período com a Dadá, de conturbação conjugal e cheio de problema, e traição da minha parte, um cara grosso, e a polícia batia na porta da minha casa muitas vezes, eu tentando cobrar coisas da Dadá, porque eu era um cara muito errado, muito promíscuo, viajava com os amigos, bebia demais, usava droga. Então, minha vida era uma loucura. E nessa época, mesmo nessa loucura, o meu projeto pessoal de banda começou a acontecer.
começou a funcionar. Começou a entrar um dinheirinho. Saímos numa matéria no Diário do Nordeste para um carnaval de Camucinga, uma projeção, conexão com o governo do estado. Na época era o Cid Gomes. Sim. Então, o que aconteceu? Pra você entender agora. Nessa projeção de banda, de shows e tudo, começou a vir também alguns questionamentos. Algumas viagens. Quando a gente chegava o dia de dizer assim, ó, vamos viajar, vamos fazer um show em tal cidade. A gente preparava do mesmo jeito que é hoje. Preparava a van, todo mundo entrava. Quando eu entrava na van, eu tinha alguns conflitos na minha alma a ponto de começar a ver acidentes o tempo todo na minha mente, desgraças, coisas acontecendo terríveis, e aquilo me deixava angustiado, porque afinal eu estava indo fazer o meu trabalho, Sim. mas aquilo mexia com a minha paz. E como é que eu conseguia maquiar essa dor? Tomando a tal da bebida alcoólica. Então, eu era quase que todo tempo ali tomando uma, como diz o cearense. E aí ficava maquiando o tempo todo, só que isso foi ganhando uma projeção, porque eu comecei a entender que, de fato, aquelas visões que eu tinha, era Deus me mostrando o meu futuro sem Ele. Forte. Entende? Já tinha te aberto o E entendimento. eu vou agora olhar nos seus olhos e dizer para você o seguinte: talvez você esteja recebendo de Deus, mesmo sem frequentar uma igreja, mesmo sem ter algum tipo de relacionamento com Deus, talvez Deus já esteja te permitindo enxergar o teu futuro sem Ele. Então você tem duas opções: enxergar o teu futuro sem Ele e se esbagaçar no vagão desse metrô, ou você tem a opção de pedir para que Deus permita que pessoas que Ele escolheu comecem a aparecer no teu caminho para te conectar e enxergar o futuro que Ele tem para você. Olha aí. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus começou a enviar pessoas com um panfleto, com uma mensagem. E aí eu me lembro que um dia, depois de um show que eu fiz, já nessa época minha esposa tinha feito as pazes com os pais e tal, estava em Sobral. E eu coloquei um DVD do Harmonia do Samba. Só que no meio do DVD tá aquele pagodão dançando e a long neck na mão, a cerveja e dançando, divertindo e tal. E pum, o DVD para, dá uma caída assim. Aí o Xande chama o Matos Nascimento para participar. Ó, eu lembro disso aí, do DVD. Meu amigo, aquilo ali me pegou de um jeito que eu tava ali naquela emoção, papapá, só que eu era um cara muito, sempre assim, sabe, com aquela fome de Deus, mas tinha medo de me aproximar e tal. E aí quando o cara coloca o piano, que o Matos Nascimento começa: amigo, ouça agora nesse hino. Aleluia. O que vou dizer? Jesus é o único amigo e quer salvar você. Glória. Meu amigo, aí o céu desceu naquele lugar. Eu encostei a cerveja, baixei a cabeça e a lágrima rolou. E aí veio um momento de reflexão. Eu comecei a me perguntar: poxa, o que é que eu tô sentindo aqui? Que sensação é essa? Que presença é essa que me visitou aqui, que me fez sentir um prazer melhor do que o álcool que está no meu corpo? Foi um momento ali que eu refleti: poxa, tem alguma coisa diferente aqui. Aí ele continuou: o meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim, estendeu a mão. Aí quando ele começou a cantar isso aqui, aí mexeu com tudo. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou. E eu me perguntando, como é que esse cara é feliz? Aí ele diz: se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Aleluia, forte demais. Nossa. Então, aceitar a Jesus, receber Jesus, era a felicidade que eu precisava. A pergunta do propósito áureo: quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou, latente na minha alma. E eu percebia que, à medida em que aquelas metas, você lembra que eu tive no passado, iam sendo alcançadas, eu dizia o seguinte: não, quando eu comprar aquele carro, eu começar a andar nele, desfrutar dele, eu vou ser feliz. Só que eu comprava o carro e o vazio continuava. Mas eu dizia: quando eu encontrar uma mulher loira, bonita, eu casar com ela, estabelecer uma família, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Só que, por mais linda que a minha esposa seja, por mais maravilhosa, esposa, mãe, companheira, o vazio permaneceu. Mas aí eu dizia: não, quando eu começar a fazer um pouquinho de sucesso, quando eu cantar num palco para 80 mil pessoas, eu vou ser feliz. E eu descobri, cantando num palco para 80 mil pessoas, que eu me senti o cara mais solitário do mundo. E nesses questionamentos, eu comecei a entender que, na verdade, existia um propósito muito maior do que se dar bem aqui nessa terra. Sim.
e talvez seja isso que você precisa ouvir e entender nessa data, nesse dia, é que não vai ser suficiente você alcançar os seus objetivos na faculdade, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida profissional. Tudo isso é válido e é bom. Não estou sendo contra nada disso. Estabeleça as suas metas. Porém, não se esqueça que vai chegar um dia que você vai olhar lá de cima do seu império para baixo e vai entender que nada disso foi suficiente para preencher o vazio que existia na tua alma. E esse vazio, só quem cabe dentro dele é o próprio Deus. Aleluia. E foi isso que aconteceu. Glória a Deus. As coisas começaram a andar e Deus, mais uma vez, tentando me mostrar o oásis, o lago, o rio de água que existia no deserto da minha vida. Aí foi quando, na minha dureza, na minha servidura de coração, o Senhor começou a permitir que alguns acontecimentos viessem à tona. E um deles foi em um show que eu fui me apresentar numa cidade chamada Barroquinha. Ah, então não estava resolvido não. Você não tinha já, de Nada. fato, sido preenchido naquela hora e parou com tudo, não. Ali você não para, não. Se tem uma coisa que eu posso afirmar pra você é que eu não me converti pela emoção. Houve um processo de meses. Você foi tocado pelo Espírito, sentiu Deus ali a começou presença, não é? Deus Vinha no começou a me processo dar- ali constantemente. Exato. Deus começou a me dar sinais que alguma coisa estava acontecendo no Você mundo acredita espiritual. que tem pessoas agora que estão assistindo e a mãe em casa está dizendo pro filho, ele está sendo liberto aos poucos, eu não sei se eu acredito. A libertação tem que ser de uma paulada assim. Como é que você acha? Você acha que tem esse processo? O Espírito Santo é capaz de transformar assim, mas é capaz de transformar trabalhando com a pessoa dia após dia? Você Como é já que andou de entende? mobilete? Já. Já? É. Você lembra como é que a gente fazia pra pegar? Empurra aqui, Empurra. né? Sobe, dá um... Né? Depois que pega, vai embora. É. Mesma coisa. Eu tava empurrando a mobilete. Isso. Só que no dia em que Deus, de fato, me converteu a ele, aí, irmão, Fechou. fechou, foi embora. Então, nessa época, Você viu no processo. vindo o processo, empurrando a mobilete. Porém, no dia que eu cheguei na cidade de Barroquinha para fazer um show, isso aqui que eu vou contar agora é muito forte, tá? Conto poucas vezes, mas eu vou contar e tentar acelerar aqui o passo. Cheguei na cidade de Barroquinha, nesse dia seria a minha banda, que eu não vou falar o nome da banda porque é muito feio. O nome da banda de forró que eu era proprietário e cantor era um nome... Tem eu não sei se o Quem? o Eliezer vai poder me ajudar aqui agora, Sim. mas tem um vídeo que tem aparece? tem na internet, inclusive esses dias eu postei ele, que é Tem o único vídeo que Tem eu um nome acredito que pra tem. turma ir procurar? É porque o nome é muito pesado, eu vou tirar aqui do áudio. Fala, o meu filho vai lá, falar o pra ti. Gustavo vai ajudar aí pra ver se coloca aí. É. Aí você aparece lá cantando, né? Esse vídeo aí foi exatamente no momento em que Deus me achou aí. Aproveita aqui pra você falar das redes sociais, do canal, tudo Muito direitinho. bem. Aproveita aí. @Cícero Oliveira Oficial. Olhando nos seus olhos aqui, ó. @Cícero Oliveira Oficial. Legal. Tá certo? Eu quero aqui também, não só falar do Cícero, mas também dizer pra você que tá nos assistindo que tem alguns parceiros aqui. Eu quero pedir agora o Renato pra ir falando desses Legal, parceiros. muito bom, maravilha. Olha, esse meu amigo é completo, né? Até faz lembrar aqui na nossa programação o compromisso que a gente tem. Essa caneca linda que eu tô aqui, ó, foi um presente que eu recebi. Tem uma assinatura aqui atrás. E eu recebi um presente trazendo para toda a nossa produção. E tá aqui. E eu vou dizer para você que vale muito a pena você dar uma passada ou uma visitada através do Instagram @DeBrindes_OFC. DeBrindes_, você tá vendo aqui embaixo, né? Dá muito sentido para você dar um presente, um mimo. Vai lá, dá uma visitada. Tem um telefone aqui embaixo também para você entrar em contato. A DeBrindes, essa empresa, é uma empresa que tem um coração, assim, gigante. E faz tudo com muita excelência, com muito amor e com muito carinho. Eu sou cliente da DeBrindes. Quando eu cheguei aqui hoje, eu recebi essa caneca de presente para usar no programa. E daqui a pouco vai ter vários outros brindes, mimos aqui para você também. Então tá aqui embaixo o endereço, o contato via Instagram. Eu vou deixar os créditos também aqui, já na nossa descrição do vídeo. Quem está ouvindo pelo rádio pode fazer essa ida daqui a pouco, quando o vídeo for postado no YouTube, lá para você assistir, né? Direitinho. E aí fazer essa sua visita também à loja da DeBrindes, tá bom? Maravilha, vamos lá. Eu volto já falando um pouquinho mais. Cícero, continua de onde você parou. Você estava contando, eu preparei você para dizer o nome aqui das suas redes sociais, você me despertou para falar dos meus apoios. Certo. E aí, você já encontrou aí, meu chefe, meu diretor? Tudo certo. Tá?
Ó. Se esse vídeo, Ah, o trecho da música é diferente? é pesado. É? O tema da música, o nome da música é adultério. É, não. É. Mas tudo bem, ó, só tem Pesado. adulto que tá ouvindo agora nesse horário. Não, o que eu tô querendo dizer com isso, Sim. a ideia do vídeo, pra você entender, de onde Deus Te arrancou. me arrancou. E por incrível que pareça, foi o único vídeo que eu achei até hoje na internet, tá aquele aqui, ó. É. O único vídeo que eu achei até hoje, olha a situação. Quem é esse de boné aí? Sou eu. Rapaz, olha aí, rapaz. Tá vendo? Ô, Jesus, tu salvou mesmo. Ó, Olha o nome da música. tô vendo. Tá vendo? Que isso? Loucura, não é? Exatamente dessa forma aí Deus me achou. Cheio de conflito, cheio de incerteza, de vazio, sabe? Vivendo assim um filme de terror. E aí nessa época, Felicidade não, né? não tinha nada. Você tava Era um no clima fantoche. aí, É, fazendo barulho, festança, Exato. o povo dançando, e você exatamente. E nessa época, já pode até tirar, viu, Elias, se quiser. aí... não Tem uma- tem beleza não, É. viu? Agora, se você puder, coloca depois o Felicidade aí. O Felicidade tá no Instagram? Tá Tá- onde? tá Tá no no YouTube, YouTube tá no YouTube também. também, né? Que é pra gente mostrar o depois Beleza, também, né? Não ficar vale essa a pena. imagem ruim na cabeça de vocês. Vamos lá, então aí você tava e Deus, no processo, No processo. por mais que tivesse no palco, Tava lá, mas Deus já falando comigo. Deus disse, eu vou agora te pegar e tem que ser desse jeito. Exatamente. Fiz o show. Hum. Fiz o show. Isso aqui é pesado demais. Fiz o show. A banda Forró Real teve um problema com a questão do ônibus, eu acho. Sempre acontecia isso, mas na verdade muitas vezes acontecia a dobradinha, né? Vinha de Sobral pra Camusim, Barroquinha. E aí nesse dia eu cantei muito, e quase 2, 3 da manhã o meu pai... Terminei de cantar, a banda chegou e meu pai falou assim, vamos pra casa? Eu disse, pai, eu vou ficar aqui, hoje eu vou me divertir, sou novo e tal. O pai, não, vamos pra casa, insistiu. Enquanto eu tava tentando convencer ele, alguns amigos se aproximaram e disseram, seu Ayrton, pode ir pra casa, eram da cidade de Camusim, a gente leva o Cícero, que na época era o apelido lá que você já sabe. E aí, o meu pai foi convencido. E a proprietária do veículo era uma mulher, uma empresária da cidade que trabalhava com o Ourive, Sim. uma menina muito conhecida, uma menina de família. E aí eu me lembro que eu dancei muito com essa menina a noite toda. Depois, eu pulei muito com os amigos e ficou tudo certo de voltar pra casa no carro. Ó, A felicidade que diferença. tá aqui, antes de você contar, porque esse Aham. momento é um momento É um momento sério. muito sério do testemunho. Aqui é felicidade, ó. A O diferença. Cícero Oliveira tá aí agora, já vivendo a sua melhor estação. Sim. Nesse tempo, esse vídeo, passado, esse em DVD novembro. foi gravado ali na região entre Fortaleza e Eusébio, né? Ano passado, não, ano retrasado. Ano retrasado. Felicidade é o tema do DVD. Felicidade. Tá Felicidade. todo esse material, felicidade, Isso. de fé, Fé, né? isso. Afirmativa poderosa. E esse vídeo e todos esses do DVD estão postados no YouTube. Disponíveis no YouTube. Encontra onde? Quem tá querendo ver? Cícero Oliveira. Lá Ok. no YouTube você colocou, apareceu. Felicidade. Falando em YouTube, aproveita você que é meu inscrito aí no YouTube. Aham. Tem 54 mil inscritos, se não me falha a memória. Muito bom. Pelo menos uns 20% você que faz parte do meu canal, migra aqui pro canal do Renato. Muito bom. Do projeto do Olhe nos podcast. meus olhos. Olhe nos meus olhos. Muito É isso fácil aí. de achar. Bem facinho. Valeu. Vamos firme. Então vamos Vamos lá. lá. Tira agora aqui o felicidade, porque esse Vamos ver momento os tambores. dessa história é trágica, né? É. Eu conheço. Terminou o evento. Procurei os amigos que ficaram de me levar pra casa. Todo mundo foi embora, me deixou. Fiquei indignado, reclamando até com o vento. Depois que eu encontrei uma outra forma de voltar pra casa, voltando reclamando, naquela sede de no outro dia ver um deles e falar, vocês não são meus amigos, me deixaram. E aí no decorrer do caminho de Camusim pra Barroquinha, que dá uma média de 30 e poucos quilômetros, eu me deparo com um acidente, numa região da divisa de Camusim com Barroquinha. Quando eu desço para ver o que era o acidente, quem estava no acidente, o carro, o veículo de menor porte bateu de frente com a D20. Você sabe que o D20 é um carro forte. Sim, sim. Quando eu me aproximei do carro, eu percebi pelo cabelo a mulher que eu dancei com ela a noite toda estava com o pescoço quebrado e morta entre as ferragens. Em seguida, o rapaz que convenceu meu pai estava dando meio que os seus últimos suspiros, né? Um deles ficou em coma, o outro também morreu, o outro quebrou a clavícula, ou seja, foram 2 óbitos. Um ficou em coma por mais de 20, 30 dias e o outro quebrou a clavícula. Então, naquele dia, eu percebi que aquele livramento ali não foi algo comum, foi algo divino, foi algo de Deus. Era para você estar no carro. Era para estar no carro, sendo que
na mesma época, no mesmo clube, esse aqui eu não contei, que é exclusivo pra você. Sim. Satanás tinha uma sede muito grande pra destruir minha vida, acabar comigo. Eu acho que, de alguma forma, ele já percebia que Deus estava direcionando meus passos pro evangelho. E nessa mesma época, um mês atrás desse acidente, eu fui pra esse evento, com alguns amigos, dessa vez para curtir o evento, e um dos amigos meus escorregou de um carro, de uma Hilux, bêbado, e eu fui tentar segurar ele, e não consegui segurar, empurrei ele pra dentro do carro, e quem caiu foi eu. E eu tenho aqui a marca até hoje. 7 pontos na orelha, 2 na cabeça. Eu fiquei com a minha cabeça ensanguentada no chão, bati no calçamento, na altura de mais ou menos 1,5 metro, na cidade de Barroquinho. O diabo te detestava sempre, né? Detestava. E fui bater no hospital, aquela coisa, aquela loucura toda. Então, no mesmo lugar, no mesmo evento, eu tô falando da mesma época aqui. Voltando pra casa, fiquei reflexivo. Comecei a pensar, poxa, mas por que eu? Por que Deus me guardou? Qual o motivo? O tempo foi passando. E na medida em que os dias iam passando, aí agora eu coloquei uma banda pra mim, que essa eu vou poder falar, que o nome é menos pesado, chamada Forró Metalizado. 4 metais, uma banda encorpada. Eu sempre fui muito imperativo na minha qualidade intenção musical e tal. E aí começou aquela coisa, a banda começou a crescer rápido. Gravamos um CD, lançamento em um clube chamado Tamboril, lá no Irã. Então, depois do acidente, você não para, não? Você Não para. Ah, meu amigo. Continua. Teimoso. Era um cara terrível, né? Aí, obstinado. Coração duro. Rapaz. Fui para o evento. Atrasado porque a banda foi na frente, eu tinha que pegar os CDs para fazer o lançamento, já cheguei um pouco tarde. Quando eu tô saindo de casa, um amigo me pede carona. E aí esse amigo que eu dei carona participava daquele movimento de quadrilha junina. Sim. Entrou no carro. Ô, cara, que honra, vou contigo pra festa e tal. E na medida em que eu fui, no lugar exato que aconteceu o acidente, que as pessoas morreram. No lugar exato. Eu tô te dando detalhes hoje do meu testemunho que eu nunca contei pra ninguém. Muito bom. Eu comecei, alguns chamam de premonição, revelação, entenda como você quiser. Eu dirigindo o carro, conversando com o cara, eu percebi, na minha mente começou a ser criada um momento em que uma bitrem se aproxima do carro, o cara, ele desgoverna a bitrem, pula a faixa e bate de frente com o carro que eu tô. Isso na projeção. Na projeção na minha mente. Certo. E aí na minha mente eu falando com o cara falando alguma coisa que eu não tava entendendo, porque eu tava nessa dimensão. Ok. E aí eu via na visão os meus braços espedaçados no chão, morto. Um acidente terrível. Fim de carreira. Fim de carreira. E aí naquele momento eu tomei aquele choque, eu disse, meu irmão, que loucura. Aí o cara, que foi isso? Tu tá pálido? Eu disse, cara, eu tô tendo umas visões, umas paradas meio doidas, mas eu acho que eu vou tomar uma hoje que passa. Tudo meu era tomar uma. Engano. Só que na medida em que eu tô conversando com ele, eu disse, também possa ser que eu precise de um psicólogo. Eu não tô com a minha cabeça muito boa. Quando eu fechei a boca, a bitrem, Meu Deus. do mesmo jeito que eu vi na mente, que eu projetei, tomou a faixa, pulou pro nosso lado, o cara botou a mão na cabeça, vamos morrer. E aí naquele momento eu me lembrei que Deus é Deus de misericórdia. Uau, aleluia. E aí eu disse assim, Deus, se o Senhor me livrar desse acidente, eu nunca mais vou cantar para o homem. Eu vou cantar só para ti. Me dê essa oportunidade. Eu sei que foi um aviso. Enquanto eu falava isso, o cara puxando faixa, eu comendo faixa aqui pro lado e a ribanceira embaixo. Eu saí no descontrole, desgoverno do carro, a bitrem passou, o cara gritou querendo pular fora do carro e a gente conseguiu. Livramento. Depois disso, o Cícero para agora Não. pra Deus? Que isso, gente. Tem que vir outra vez no programa aqui. Tem muita história pra contar. Cheguei no clube. Minha mãe pegou o bonezinho, a tetezinha, bonezinho, garrafinha de whisky Black White. Comecei a beber e tome forró. Engano. Só que aconteceu uma coisa, Eliezer, muito forte. Eu no mundo, tomando bebida, Deus decidiu no meio da festa abrir minha visão espiritual e me mostrar um monte de demônio dentro da festa. Tu já pensou? Um cara que não frequenta igreja, que não tem relacionamento com nada de evangelho. Eu cantando aqui e eu vendo os chifrudos, o diabo, os cão, tudo se manifestando. Eu disse, meu Deus do céu. Chamei minha mãe e disse assim, mãe, compre outro litro de uísque, eu não tô bem. E a minha mãe, meu filho, a dança não tá funcionando, a voz não tá boa, tem alguma coisa errada. Aí eu continuei cantando e na medida em que eu continuava, o cenário do mundo espiritual foi aberto, descortinado assim, nos meus olhos.
Era naquela época daquela música chamada Creu. Sim. Eu vendo jovens, o outro pegou uma faca, puxou pro outro e virou o forrozão do risca-faca, e confusão. E Deus, o que é que tu faz aí? Falando comigo. Oh. Eu não te chamei pra esse lugar, eu tenho um projeto pra ti. Deus falando no Aleluia. meu coração, cantando no mundo, no meio do palco. E a minha mãe, o que é que tu tem, menino? Terminou o evento. Dia raiando. Eu tô saindo do evento. Encosta uma picape, um carro. Desce um rapaz com o cabelo penteadinho, assim, como se tivesse acabado de tomar um banho, assim, na manhã do dia. E aí mandou assim me chamar, vem cá. Eu disse, tudo bem, eu sou o Alex da Cerâmica Jatobá. Eu sou crente. Aleluia. Eu vim aqui desatolar um ônibus que atolou aqui era um estrada de carroçal. Sim. E eu vim aqui te dizer, amigo, que esse lugar aqui não é pra ti não. Deus tem um plano na tua vida. Meu Deus tu tá fazendo o que aqui? Tu não já percebeu que Deus tem um projeto na tua vida? Eu baixei a cabeça, fiquei com os olhos lacrimejando, entrei no carro, fui embora. E fiquei domingo, segunda, terça, calado. Parece que Perdeu o a gato voz. tinha comido minha língua. A Dadá, sabendo que eu falo muito, perguntou, meu filho, Tá acontecendo o quê? o que é que você tem? Eu disse, nada não. O que é que você tem? Fala. Eu disse, nada não. Só que a angústia, o conflito. E eu gostava muito de uma frase do Vicente Nery que dizia no final do show, obrigado, meu Deus! Aquela corra toda. Sim. A boca perto, mas o coração a léguas de distância. O tempo foi passando. Na quarta-feira, eu cheguei numa conclusão. Uma conclusão muito séria. Assim, Deus, se é Deus que tem falado comigo, tem acontecido algumas coisas, pra mim, não, desculpa, mas não é suficiente. Eu queria ver Deus. Eu queria alguma experiência marcante que me fizesse ter todas as convicções possíveis para que eu nunca me afastasse. Pra você ver que nível de dureza estava no meu coração. Sim. O que aconteceu? Eu me ajoelhei na área da minha casa, olhei para o céu e disse assim, Deus, eu denominei essa oração de cabra macho. Eu falei assim, Deus, que tem muita gente que não tem coragem de fazer essa oração. Tem gente na igreja que dá parte de ser eu, mas tem vontade de fazer essa oração e não faz. Eu disse assim, Deus, se tu existe mesmo, eu quero que tu me prove. Eu estou disposto a viver o que for preciso, mas eu quero uma prova cabível que tu existe. Pronto, acabou. Fui dormir, 3 e pouco da manhã. Tô deitado, aí vem aquela vontade de urinar. Levantei, sentei na cama, a Dadá do meu lado. Nessa época só o Gustavo era nascido. Aí calcei o chinelo. Fui em direção à porta do quarto. Quando eu abri a porta do quarto, aí eu ouvi a voz doce, suave e poderosa do Espírito Santo. Dizendo, olha pra cama, Cícero. Aí eu olhei pra cama. Quando eu olhei pra cama, eu vi a Dadá deitada e do lado dela, eu vi o meu corpo estendido. Que isso? O meu corpo, assim. A priori, eu pensei o quê? É um pesadelo. Sim. Vou fechar os olhos, fazer aquela velha força, né? De pesadelo, vou acordar, tá tudo certo. Só que o tempo foi passando e eu não acordava. Então você tava fora de si. Né? Fora. Aí eu ia na sala, ia na cozinha, voltava no quarto. Experiência, hein? Deitava com o espírito em cima do corpo tentando encaixar e nada. É quem tá ouvindo agora, parece o Ghost lá que ninguém, né, acreditava que existia, mas aí Deus tinha te tirado em espírito ali. Cara, isso aqui é muito louco. É forte, hein? Você não tinha muito contado em louco, lugar nenhum, não, isso aqui? Já alguns momentos sim, mas em detalhes assim não. E aí eu me lembro que eu deitei de novo no corpo e nada, e aí eu comecei naquela guerra de querer voltar, de querer acordar e nada, aí eu comecei a gritar pela Daiane, chamando ela alto, e ela não me ouvia. Na dimensão que eu ia gritando, nesse momento, aí Deus foi e falou comigo. Mais uma vez. Desse jeito, Cícero, tu te lembra do que tu fez antes de dormir? Meu Deus. A tua oração? Aí eu disse, aí eu me lembrei na hora, no consciente aqui. Sim. Se tu é Deus, me prova. Aí Deus falou assim, ó, eu sou o Deus que dá e tiro a vida na hora que eu quero. Tu tá vendo teu corpo ali, ó? Tá sem vida. Que coisa forte. Acabou pra ti. Forte, hein? Acabou. Meu amigo, eu me desesperei, uma angústia visitou meu coração, um desespero, porque se tinha uma coisa que eu tinha certeza é que o meu passaporte já tava carimbado pra ir pro inferno. Adúltero, mentiroso, egocêntrico, orgulhoso, avarento, tudo que não presta tava dentro do pacote. E dizendo não pra Deus toda hora. E dizendo não pra Deus. Renato, eu comecei a me desesperar e correr dentro de casa e buscar e tentar ir nada. E 3h30, 4h, 4h30, eu sei do horário que eu acordei, porque quando eu acordei eu olhei pro relógio. Desse pesadelo.
Porque na verdade não era um sonho, era Deus me dizendo assim, ó, eu te matei e vou te dar a vida pra tu entender que eu sou Deus. Uau, muito forte. Aí eu me lembro que eu deitei mais uma vez no meu corpo, clamei misericórdia, orei pelo Gustavo. Eu tenho um filho pra criar, novinho, me ajuda, Senhor, me dá uma oportunidade. Se o Senhor me der essa oportunidade agora, eu te prometo que eu vou te servir. Aí eu lembro que eu recebi um choque de vida. Sabe aquele negócio lá do... Sim. O desfibrilador, né? É negócio lá, eu não falei porque eu sabia que ia... Não, mas eu acho que eu não sei o nome, se é desfibrilador ou se é um outro parecido. Aí quando eu recebi um choque, saí correndo dentro. Quando eu não vi meu corpo em cima da cama, eu me ajoelhei. Irmão, sabe que é vir um telão assim na tua frente, com todos os teus pecados e tu pedindo perdão e o teu olho inchando e chorando o dia amanhecendo? Aí eu disse assim, e agora? A minha esposa, que era dançarina, nunca foi na igreja. Aí eu disse assim, eu tava tão convicto da minha fé, do que eu... É por isso que eu digo agora, a mobilete pegou. E quando a mobilete pega, não tem mais esse negócio de ficar, não, mas o bichinho tá só frequentando, não sei o que, não. Ali foi meu encontro com Deus. Ali foi Deus dizendo o seguinte, ó, acabou. Agora é tudo ou nada. E aí eu me lembro que eu cheguei de manhã pra Dadá e falei assim, se eu fosse pra igreja, servir a Deus, ser crente, o que é que tu faria? Ela disse assim, ó, eu tô contigo. Uau. Era a minha esposa. De lá pra cá, aí você já conhece. Aleluia. Eu tô na fé, felicidade. Gente... eu não sei se você queria um pouco mais aí. O meu tempo tá muito curto agora. Meu diretor tem mais quantos minutinhos ainda aí, que nem diz o Matuto? Quantos minutinhos aí? 5, 3, 2? Como é que é? 6? Na regressiva, 6 minutos aqui. Fazendo uma correção, eu disse mas é desfibrilador. Bate bola. Choque que você levou, e eu acredito que outras pessoas que acompanham o podcast agora, que acompanham a transmissão do nosso programa, que acompanham no rádio aí, também receberam esse choque de vida. Desfibrilador. Desfibrilador. É isso aí. Ele, levou esse choque de vida, ativando você também para acreditar que existe esse amor maior que quer muito visitar o seu coração. Claro, quando você disser sim e quando você der essa permissão. Porque eu costumo dizer para todo mundo que a chave fica por dentro. Porque Jesus chega e bate a porta. Ele vai bater a porta e vai dizer, ei, se você ouvir, eu entro, ceio. Se você abrir, eu entro e vou viver com você. Então o homem, assim como Cícero, se permitiu. Abriu a porta através dessa chave que fica por dentro, porque Jesus é diferente do diabo. O diabo mete o pé na porta, arromba, e ele não pergunta se pode ou se não pode. A missão do diabo é matar, roubar e destruir. A de Deus não, bate e pergunta, eu posso entrar? E é essa mensagem que está sendo levada para você no dia de hoje. Olha, o Cícero Oliveira, ele é um expoente em tudo que faz e tem muita coisa para contar aqui. Eu confesso que esse tempo fica até pequeno. Mas nós estamos caminhando para o final, para 1 hora de bate-papo aqui. Você toparia vir em um outro momento, em uma outra data aqui? Certeza. Para falar de muito mais que a gente pode falar? Com certeza. Então tá marcado já. Eu segui aqui o roteiro do que foi montado no mundo espiritual. Aí sim, eu já ia dizer, né? A gente falou muito mais de Jesus do que de nós. Claro. Eu vou aproveitar aqui, nessa câmera grande, por favor, coloca eu e o Cícero, olha para ali para fazer uma foto bem bonita lá naquela câmera grande ali, naquela lá. Isso, tá aí todo mundo em casa no carro assistindo, ouvindo e vendo a gente. Olha lá aquela foto lá, faz sinal de bonito aí. Isso, olha aí. Muito bom. Seguinte, eu só que tenho uma curiosidade pra gente caminhar daqui a pouco, quando você voltar, na área musical, do empreendedorismo, do pai que você é, que eu conheço, do marido, do pastor de igreja, sim, que você é também. A gente pode bater muito papo. Tem que ser um podcast pra cada... pra cada tema, né? Mas eu tenho uma curiosidade aqui. Manda. Você tem o Vai Missionário aí? Pega essa música aí, Vai Missionário. Vai missionário, porque a sua vida é muito isso. De fato. A sua vida é muito essa história. De fato. De onde você viveu as suas experiências, Deus te preparando para carregar essa mensagem, porque você também não mete limite, não. Você vai desde a igrejinha pequenininha, a igreja média, como a igreja catedral, grande, gigante. Você é um missionário de verdade. Esse vídeo, esse clipe, tá no YouTube também, faz parte desse DVD, Felicidade. Faz parte. Mas eu queria aqui fazer a apresentação de um querido missionário que nós conhecemos em comum. Sim, aí ia falar dele. Esse missionário não é brincadeira, né? Esse missionário é um cara, absurdamente, eu costumo dizer para todo mundo que eu conheço, você tem que conhecer um cara absurdo. É um cara absurdo? Você tem que conhecer um cara fora da curva. Fora da curva, extremo, extravagante, que é isso, rapaz? Esse cara é o cara, assim, mais valente, corajoso, e eu me inspiro muito em comunicação, gosto muito em comunicação. E o missionário Ivan Cruz é um amigo. Ele tem sido um desbravador.
não é? Através da comunicação. Por onde passou? Tem muita história. Eu vou trazer ele no programa aqui também. Sim. Eu vou trazer o missionário Ivan Cruz. Atenção, missionário Ivan Cruz, assessoria, pastores. Alguém mande um recado para o missionário Ivan Cruz, aonde ele estiver, e diga que ele tem que vir aqui no programa, tá? É isso aí. Essa música Vai Missionário faz base para a sua história, porque esse que vai na itinerância, é você que vive essa vida missional, saindo do seio família, indo aos campos. O missionário Ivan Cruz tem uma rádio, que é essa rádio que nós estamos falando aqui, 92.1, tá ouvindo agora? Sim. Já virou uma vinhetinha, Vai Missionário, vem de muito tempo. Sim. A 98.3 também, Co-Irmã, né? Que é a Rádio Viva. E eu acho que você tem uma história para contar, que você estava no carro e ouviu essa paradinha do Vai Missionário, ouvindo o trabalho do missionário, né? Fazendo um trabalho missionário, na verdade, né? E aí, como foi? Surgiu como? Como é que é essa história? Tava indo ou voltando da Caponga, onde o trabalho que a gente desenvolve de missões. Eu já acompanhava, sempre ligado na rádio, né? E eu achava muito interessante essa questão da vinheta. E nesse dia eu tava, acho que uma Vitória, minha filha, e quando soltou a vinheta Vai Missionário, eu contextualizei isso, a minha história, também celebrando a Deus pela vida do missionário, porque já conhecia o trabalho missionário que a Remidos desenvolve no estado e no Brasil. Então, ali, rapidamente, em coisa de 15 minutos, eu comecei a compor uma canção, que o refrão ficou gostoso demais, e depois a gente foi conectando, foi conectando com você, conectando com outras pessoas, que chegou até o missionário, e hoje a gente tem uma amizade de respeito, de carinho, de reciprocidade. E sempre que acontece aqui alguns eventos na igreja, eu sou, de forma muito honrosa, convidado, e eu tenho hoje o missionário Ivan Cruz e toda a sua família, todos os seus filhos, sua esposa, como uma referência de família cristã no nosso estado e no Brasil. Então eu quero aqui olhar nos seus olhos, missionário, e dizer que eu amo a sua vida, que o senhor continue assim com essa essência, que você continue com esse coração de amor, de missões, porque isso me contagiou, é tanto que virou canção. Sim. Olha a dimensão que isso gerou. A gente tem essa canção, já visitou o Japão, os Estados Unidos, a Espanha, vai de São Paulo, muito nem bom. Se fala. Então, por conta de uma referência de um homem de Deus, ligou a uma composição de algo que foi levando adiante um projeto, porque na verdade o Vai Missionário não é só uma coisa ligada ao missionário Ivan Cruz. O Vai Missionário é um comando de Deus através da vida dele para que a gente vá. E o missionário me surpreendeu mais ainda quando eu falei para ele como eu compus essa canção, e ele não fez aquela coisa, peraí, Vai Missionário é meu, Vai Missionário foi... Cadê os meus royalties? Pelo contrário, ele recebeu isso como, de fato, uma honra, uma homenagem à história dele, glorificando o nome de Jesus. Ô missionário, agora não tem mais como o senhor não vir no meu programa, tá? Porque aqui o missionário Cícero cantou Vai Missionário, vem missionário, vou dizer assim. Vem missionário. Isso aí, muito bom. Olha, eu posso terminar com 1, 2, 3, 4 canções aqui. Vamos deixar marcado, tá, Cícero? Vamos deixar marcado. Eu queria que você ficasse à vontade para mandar abraço para quem você quiser, convidar, falar, dizer que no próximo você vem contar sobre a ES Play. A ES Play, que é uma empresa, uma hold, um projeto que atua como produção fonográfica, edição, gravação, distribuição digital, produção de show, assessoria de carreira, uma gama de fatores que vão beneficiar aí vários artistas, né? E também tem um outro projeto nascendo aí que eu já compartilhei com vocês, eu vou deixar em off, até se concretizar. Muito bom. Com relação à nossa igreja, eu quero mandar também um beijo para a nossa igreja Missão e Amor lá na Caponga. Olha aí, o povo da Caponga. O povo da Caponga, minhas ovelhas queridas e abençoadas e amadas. E eu quero também louvar a Deus pela vida do Léo Júnior, que é meu sócio, e do Diego, que é o pessoal lá da Evogard, Evogard Seguros. Eu vou trazer o Léo aqui também. E você... Vou trazer ele aqui, tem muita história para contar o Léo. Olha, eu tô feliz demais, coração cheio de gratidão. Meu diretor, o nosso tempo estourou aí, já. No rádio 92.1, ouvindo ao vivo, você tá na Líder, tá ligado em Jesus. Olha aqui para mim nos meus olhos. Isso. Olha, eu gosto de olhar para você assim. Ao vivo na TV da gente. Você pode ir agora nos canais aí. Vai lá no meu Instagram também, Renato Soares, você vai me encontrar lá. Você vai encontrar fácil. olhenosmeusolhos.com.br, o nosso Instagram. olhenosmeusolhos.com.br é o site. Eu vou deixar tudo certinho para você na descrição aqui, que vai ficar salvo no YouTube. Aí também o nosso próximo programa acontece, você acompanha e vem junto, porque eu tenho muito para contar junto com você, olhando nos seus olhos. 3 minutos eu ainda tenho. Posso fazer um desafio? Pode sim, vamos lá. Propor um desafio para você? Vai lá.
Quero propor um desafio depois de alguns programas que você com certeza vai lançar e vai ser sucesso. Cortes, eu já estou vendo pela fé aqui cortes no TikTok. Sim, amém. Né, em todas as plataformas aí, amém. Lançando esse projeto tão maravilhoso. Mas um dia eu quero ter o privilégio de lhe entrevistar. Tá certo. E de ouvir a sua história. Tá bom. Eu gostei do desafio aí. Rapaz, agora me deixou assim, pegado, hein, gente? Eu não tinha coragem, não tenho coragem, tem muita coisa aí. Eu sou bem tímido, parece que não. Você sabe disso, né? Sou tímido, envergonhado. Mas você vai só inverter aqui. Mas eu tenho essa curiosidade, eu acredito que todo mundo aqui tem, de conhecer um pouco mais da sua história. O Renatinho Soares. Muito bom. O Renatinho da Patrícia. 40 anos de vida, 25 anos, tá contando tudo. 25 anos de vida dedicada à comunicação. É isso que a gente vai vivendo aqui. A você um grande abraço, muito obrigado. Puxa outra canção do Cícero aí. Pode me dizer qual é a outra canção aqui pra gente finalizar? Vamos lá. O que é que você quer? Tá tudo pode aí. Colocar o que ele quiser aí. Mas aí, Eliezer, vamos ver o que Eliezer é expert. Vamos ver o que é que você quer aí. Mas ajuda, né? Se você dissesse uma aqui, já ajudava. Coloca aí. Você pode colocar aí... Só que antes, segura, rapidinho. Tá. Deixa eu falar o seguinte aqui, olha pra mim. Coloca lá, adjunto. Essa marca é extremamente importante. Sabe por quê? Além da formação, da comunicação, eu também palestro nas empresas, saio, além da pregação, da itinerância, além da consultoria que a gente faz às empresas, eu tenho alguns parceiros. E aí... tem uma máxima que precisa ser entendida por você. Talvez você já tenha escutado de alguém que diz que a marca não é de quem cria. A marca é de quem registra. Se você tem uma marca na sua cabeça, um pensamento, construiu algo e você não registrou, não é sua. Não fez nada. Não é sua. Não é seu o projeto, não é seu o sonho. Então você precisa entrar em contato com a equipe aqui, Adjunto, na mesma hora tá aqui, a Sueli e toda a equipe vão atender você, fazendo estudo de caso, percebendo as necessidades, te acompanhando, indo com você até a execução da marca aí no período de 10 anos que você vai ter garantia sobre ela, depois mais 10, te acompanhe tudo no passo a passo, não deixa você ser enganado hora nenhuma. Eu recomendo, indico e estou falando isso, e outros parceiros vão aparecer aqui também, tá? Junto com a gente. Tá bom? Qualquer dúvida, procura a gente nas redes sociais aí e a gente se encontra. Então faz sinal de positivo, sinal de legal, naquela câmera grandona lá. Olha ali, meu amigo, Cícero Oliveira. Sinal de aí, positivo. Sinal de positivo assim, de legal. Isso aí. Confirmando, tudo certo. Obrigado, viu? Vai subir a vinheta aí e a gente se encontra no próximo compromisso aqui. Eu vou te dar essa oportunidade de você fazer esse bate-papo comigo, sim. Mas já quero trazer você logo de volta para falar sobre muitos projetos. Trazer com a Dadak dessa vez. Para casais, para família. Mandar só um abraço mais uma vez para todo mundo, agradecer a oportunidade, agradecer mais uma vez o missionário, toda a sua equipe, Eliezer, aos seus comandados também, as pessoas que estão aqui de forma direta e indireta te ajudando nesse projeto, e desejar do fundo do meu coração, Renato, que esse projeto alcance milhares de vidas, né, que seja um projeto também evangelizador, que o Senhor possa abençoar famílias através desse projeto, é o desejo do meu coração. E dizer para você que está em casa, o lugar da tua dor, o teu testemunho, eu me sinto muito confortável para falar isso hoje. Tudo que eu vivi, tudo que eu tive que atravessar, hoje me gerou um nível de maturidade, um nível de acesso em Deus para desfrutar de alguns ambientes, de coisas que têm me feito feliz. Eu quero desejar do fundo do meu coração que todos os desertos da sua vida, eles sejam só parte de um processo para o lugar, o destino que Deus vai te levar. Que você não desista dos seus sonhos, levante sua cabeça, chama Jesus para participar de tudo na tua história. Eu tenho certeza que no final tudo acontece. Aleluia, glória a Deus. A gente se encontra. Um abraço. Olha aqui pra mim, os meus olhos. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. É isso aí. Valeu. Pra ti, meu Deus.